A partir de agora, Aspirinios. Sim, nós também estamos exaustas com o excesso de positividade nas redes e o uso indiscriminado de termos como namastê, gratidão, gratiluz e por aí vai. Mas fim de ano vem chegando e quem não quer finalizar esse ciclo confuso e entrar bem no próximo? Para falar de boas energias, que é o que a gente mais precisa para ver a vida fluir, a gente convidou a Cris Bevilacqua, que é uma autoridade em equilíbrio energético com cristais. Ela desenvolve projetos de Feng Shui baseados na escola Basai, onde é feita a cura dos ambientes somente com cristais, sem alterar o layout. Com a sua metodologia própria, ela se tornou uma terapeuta de ambientes especializada em cristais, reiki, radiestesia, geobiologia e florais. Ou seja, ela é a bruxa perfeita para a gente falar sobre boas energias nesse finalzinho de ano. Bem-vinda, querida Cris. Bem-vinda, Fernandinha, também. Uma alegria! Que bom, gente. Estou muito feliz pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, viu? A honra é nossa, Cris. Principalmente porque a gente já tem meia hora que a gente já está conversando, fazendo umas consultas aqui com a Cris. Não, eu já tô querendo alinhar tudo, hein, Cris? Tô querendo alinhar tudo, tá? Bora! Alinhar tudo. Aqui, eu entendo de quase tudo isso que você faz ali. A radiestesia, que é o cristal do pêndulo, o reiki, que eu acho que é super conhecido. O que seria a geobiologia? Adoro essas coisas. A geobiologia é um tratamento que a gente faz, uma análise, na verdade, no terreno, quando ainda vai construir a casa, é nesse momento. Então, entendi. A gente enterra cristais, né? Então, a gente cuida ali dessa biologia para que seja construída já a casa, ancorando já ali, já se fazendo uma egrégora energética, né? Então, bem Nossa, forte. Cris, você chegou atrasada demais aqui na vida da minha família. Porque se eu soubesse, a minha irmã, coitada, construiu a casa dela. Misericórdia! Deu trabalho demais, deu muito problema. Se eu soubesse... Isso acontece mesmo. Eu sou designer de interiores, trabalho muito com arquitetos, designers de interiores também, justamente pela minha metodologia, que não muda nada de lugar, né? Então, é possível se fazer antes, com super planejamento, mas também é possível fazer depois, que é o que eu mais faço. 99,999 dos meus clientes, a casa já tá pronta. Por quê? Muitas vezes a pessoa não associa ao local. Ela precisa morar, passar os perrengues, digamos assim, para daí sim ter uma consciência que é o local que tá com problema, né? Não gosto de falar palavras negativas, mas assim, tá ali dando desafios, né, ali para ela enfrentar. Que todas as casas têm, tá? Algumas têm mais, sim, porque vai misturar memórias afetivas, problemas naquele local. Existe um espírito guardião ali também, em todos os lugares, que a gente tem que pedir licença para entrar. Eu ensino muito as arquitetas, né, as designers, assim como eu, quando a gente vai no cliente, já pedir licença para adentrar aquela casa, porque é um espaço sagrado, né? E o que acontece? Um terreno que tem muita água, por isso que eu faço radiestesia, né? Pra gente detectar os pontos que tem água. É o pêndulo, né, Cris? Então, eu faço também. O pêndulo é um dos instrumentos da radiestesia, mas eu uso o dual road, que são duas varinhas de metal, e a gente vai andando, elas têm que ficar paralelas. Quando elas cruzam, é um ponto ali magnético. O que é esse ponto magnético? A radiestesia, ela é física, tá? Ela não é nada espiritual. Tanto que Newton, nosso amigo lá, o Isaac Newton, 80% da literatura dele é sobre radiestesia, é pura física. Então, o que acontece? Se pudéssemos cortar o planeta Terra no meio, eu tô explicando bem, tá, gente? Bem a basinho para todo mundo poder entender claramente. Tá? Então, digamos, eu corto o planeta Terra no meio, como um X-salada. Vamos imaginar que a gente vê as camadas. Ai, que delícia, né? Por isso que a pessoa é gorda, às vezes comemos.
A gente vê o x-salada, a carne, o queijo, o tomate, assim, as camadas. No planeta Terra seria a mesma coisa. No momento que cruza, que embaixo tem rochas e em cima água, é isso que acontece. Esse magnetismo nocivo para nossa saúde, tá? Então, dormir em cima de um ponto desse, a pessoa fica doente. E às vezes o terreno, ele tem muito ponto de água. No sertão, no interior, assim, as pessoas chamam aqueles senhores, eles vão com uma forquilha, que na verdade é uma vara de goiabeira em formato de Y, e vai andando no terreno procurando onde vai fazer o poço, tá? Então isso também prejudica. Aí tem várias coisas que a gente vai estudando para saber quais são os problemas, né, digamos assim, daquele terreno, mas aí já começa às vezes assim, sendo muito desafiador mesmo. Isso é comum. Nossa! Gente, que coisa! E o terreno é perto de uma lagoa. Ah, então tem lençol de água. Para você ter uma ideia, Fê, antigamente, tá, isso há 6.000 anos atrás, existiam os geomantes. Os geomantes, eles eram arquitetos e médicos. Olha que coisa mais legal. Isso já se sabia na antiguidade, a importância de se construir locais saudáveis. Isso já era imposto. Eles iam construir um novo império para os reis, para os imperadores, e se observava qual era a estrutura daquele terreno, sabe? Isso aqui é um lugar bom, é um lugar onde vamos ter saúde, então há tamanha importância. Só que com o passar dos anos, né, esse movimento todo da civilização, não há interesse para as indústrias médicas, eu vou falar bem a verdade mesmo, assim, divulgar uma informação assim, porque eles querem que a gente fique doente, né, eles vivem da doença, né? Então, infelizmente, não é divulgado. E hoje ainda se tem um povo nômade chamado Tuareg, tá? Que vive no deserto, na atualidade. E eles vão mudar de acampamento, eles se programam. Então, eles vão num lugar X, escolhem o lugar aleatoriamente e fazem um cercado nesse lugar. O que eles fazem? Colocam lá dentro cabras e observam durante um ano se essas cabras ficam doentes. Se elas ficarem doentes muito do rebanho, eles sabem que é um lugar que não é bom para morar. E eles vão procurar um outro lugar para a próxima morada, entendeu? Então isso é uma coisa que já se sabe na antiguidade. Talvez eles não tenham noção que isso tem um nome de radiestesia. Mas eles sabem que não pode morar em qualquer lugar, não pode dormir em qualquer lugar, entendeu? Sim, que interessante. E é doido você falar isso, que eu tô aqui pensando, né? A gente mora, Belo Horizonte, numa cidade em cima de muitos rios, de muitos córregos que foram tampados. Canalizados, né? Canalizados e tampados, e brejos, e bairros em cima de brejos. Isso vai refletir. Para você ter uma ideia, essa energia, né, esse magnetismo, não é energia, é um magnetismo, ele pega 200 metros para cima do nível nosso do térreo aqui, digamos, da Terra, entendeu? Se você pegar o térreo de uma rua e subir 200 metros para cima, já foi feito um estudo sobre isso, ainda pega esse magnetismo. Então, num prédio que uma pessoa, um determinado andar, tem esse problema, um vizinho do quarto andar, digamos, todos aqueles do mesmo final terão. Gente, ô Cris, e eu achei muito interessante porque eu sempre gostei do Feng Shui, mas as pessoas com as quais eu já conversei, há muitos anos eu já não converso sobre esse assunto, mas enfim, das poucas vezes que eu tentei, me parecia assim que eu tinha que construir uma casa nova, né? Assim, pinta seu banheiro todo de preto, na real, por exemplo. Uma pessoa foi literal, ela falou, olha, a gente não deveria ter banheiro dentro do quarto. Né, que o ideal mesmo é que você tivesse o banheiro fora, porque ele é responsável por separações, não sei de fato se isso procede. E aí ela falou isso pra mim, eu falei, tá, mas aí eu faço o quê, né? Eu tiro a suíte, e hoje quando você compra uma casa, um apartamento, uma das coisas que mais agrega, né, a proposta é dizer, tem 3 suítes, tem, né, X suítes. Enfim, vivemos desse jeito nesse país onde os quartos têm banheiro, né? E que a gente acha muito chique. E aí eu vi que o seu processo, essa técnica que você criou, ela é mais viável, porque a pessoa não vai precisar mudar o mundo para conseguir dar uma alinhada na casa. Como é que funciona isso, assim?
Isso mesmo. Então, Natália, é o seguinte, essa parte é uma do meu projeto, né? Eu alinho a radiestesia, porque a radiestesia, a nossa preocupação é com o sono, né? E o desempenho agora na casa, já que a gente faz home office, né? Então, onde eu tô trabalhando, me sinto bem, a pessoa agora tem uma consciência. Nossa, o dia que eu trabalho na sala de jantar, gente, o negócio rende. Aí se eu mudar pra varanda, nossa, nada vai e tal. Por quê? Porque existe esse magnetismo. Então, esse é um fator dentro do projeto, né? A importância de arrumar o sono, né, que a gente vai ver principalmente a posição da cama, se tem um ponto desse. Jura que dá pra arrumar o sono? Porque esse tipo de magnetismo, ele te deixa com a sensação de cansaço. Você acorda sempre com a sensação que quer dormir mais. E, na verdade, mesmo que você dorme, você não recarrega. Então, com o tempo, vai desalinhando a nossa saúde e a gente fica doente. Pode dar até câncer, tá? Então, eu juntei duas coisas incríveis. Eu juntei o Feng Shui para fazer toda a análise das áreas da vida. Então, eu vou colocar em ordem todo o desequilíbrio que há das áreas da vida, o dinheiro, trabalho, sucesso, família, enfim. E vou consertar o sono, que é igual à saúde. Então, a pessoa tem uma vida muito fluida. Ela vai dormir bem, vai ter saúde e vai ter as áreas da vida alinhadas. Aí, vamos marcar uma consulta já? E dá pra fazer à distância, tá? Já tô aqui pensando que eu vou querer uma consulta. Ô, Cris, indo em cima dessa história da Nath, claro que isso precisa de uma consulta, óbvio, porque a vida não é tão simples assim. Mas em linhas gerais, assim, para as pessoas terem uma ideia do que é. Por exemplo, quando você fala do quarto, porque tem algumas, não sei, vai depender da pessoa, da energia, de tudo isso que você tá falando. Tá, que é importantíssimo. Mas, deixa por exemplo, eu voltar. Cama de frente pra porta, sabe essas coisas básicas que tem nós várias vamos regrinhas, né, desmistificar. Cris? essas regrinhas nós vamos para às vezes as desmistificar. pessoas ficarem atentas? Sim, nós vamos contar tudo isso. Deixa eu voltar aqui para explicar, que é tanta coisa para falar. Viu, Natália? Respondendo a sua pergunta, é o seguinte. No começo, quando eu estudei Feng Shui, estudei durante muitos anos. Eu faço há mais de 20 anos, né? E eu batia de frente com essa escola clássica, que é a mais divulgada, quando a gente vai estudar Feng Shui, é ela que aparece pra gente, que chama Chapéu Negro. E ela é muito limitada, né? Ela é muito, assim, ela dá uma ênfase pro negativo. Então, tudo numa casa é negativo. Digamos que eu tô de frente pra uma quina de uma parede, aqui no meu caso, do meu lado esquerdo, eu tenho onde começa o meu corredor. Isso é uma seta invisível, porque causa 90 graus. Então, cada seta invisível que existe na casa, eu preciso fazer curas, eu não posso ter banheiro dentro de casa, né, que realmente não é bom. Aí tem 1 milhão de coisas. E eu pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir viver numa casa assim. Pintar uma parede azul, pintar outra de vermelho, sendo que eu não me sintonizo com vermelho. Como é que eu faço? E na hora que eu faço um projeto de decoração, como que eu vou aplicar interferindo tanto no layout do cliente? Com cores que não tem nada a ver, sabe? E aí chegou estudando os cristais profundamente. Eu precisava de uma luz. E aí é muito legal a gente falar com vocês aí, as mineirinhas, que na outra semana eu tava em Tiradentes. E Tiradentes, pra mim, é um divisor de águas, é onde tudo aconteceu na minha vida. Eu fui pra um seminário lá, vivenciar profundamente, uma semana, o Feng Shui em todo o seu sentido, assim, fazendo os elementos com barro, tal. E eu rezava, assim, eu falava com Deus, poxa, Deus, me dá uma luz, porque eu quero juntar a beleza do projeto do design de interiores e arquitetura com a energia. Eu quero entregar muito mais que uma casa bonita. Eu quero entregar um propósito para a vida do meu cliente. Eu quero que ele tenha uma vida feliz. E aí, eu vivendo aquilo, menina, profundamente, na volta, quando eu voltei na estrada, veio na minha mente tudo como eu tinha que fazer. Que legal. Tudo. E aí, clareou. Eu criei uma metodologia para conseguir aplicar um Feng Shui, digamos assim, mais contemporâneo. Por quê? O Feng Shui, ele surgiu, é muito importante falar isso, tá? Ele surgiu da observação. Então, não tem uma pessoa, fulano de tal é o criador do Feng Shui. Não, o Feng Shui, ele era uma coisa secreta, tá? Só os sacerdotes, as pessoas de confiança dos reis, os imperadores que tinham essas informações. E aí, com as guerras, o comunismo, invasões, enfim, tudo foi se perdendo e ficou um pedaço de informação
para cada pessoa. Daí saiu as escolas de Feng Shui. E elas eram um grupo de pessoas, que se tem narrado, que se observava a moradia das pessoas. Então, pensava-se assim, olha só, aquele fulano ali, digamos, vamos dar uma nomenclatura, né? Um nome. O Paulo. Nossa, por que o Paulo tem uma vida fluida, feliz, não fica doente? O Paulo, a dona Janete também. Ah lá. Aí começaram a observar o que eles tinham em comum. Eles moravam perto de um rio. Eles moravam na beira, como Tiradentes, como em Minas, né? Os vales, né? Então as cidadezinhas são no meio dos vales. Isso é uma proteção muito importante para o Feng Shui. E aí foi se vendo tudo que tinha. O que essa casa tem? Então essa casa tem natureza, essa casa tem um pouco de fogo, essa casa tem... né? Criaram-se os elementos do Feng Shui, observaram que para uma casa ter tudo fluido, ela tinha que ter aqueles elementos lá dentro. Então, começaram a se representar com objetos, com cores. Por quê? Quantas pessoas no mundo podem ter esse tipo de vida? Sim. A minoria. Claro. A minoria. Então, eu que tô aqui em São Paulo, na capital, vocês aí em Belo Horizonte, a gente não pode ter uma casa equilibrada? Claro que sim. Então, se trouxe essa visão. Só que isso, a gente tá falando de 6.000 anos atrás. Então... a ideia que se teve, vamos colocar um vaso azul onde precisa fluir energia que representa a água. E o que eu fiz? Estudando, que eu gosto de fazer, gente, o mesmo curso com vários professores, tá? Então eu sou louca, eu gosto de ouvir várias opiniões sobre o mesmo assunto. E eu tinha feito, juro por Deus, eu acho que mais de 20 professores tinham passado na minha vida. E eu pensava, gente, todo mundo... Eu não chego a uma conclusão. E acho que de tanto estudar, veio pra mim assim, olha, vamos pegar os cristais, já que já se tinha pelo menos um cristal em cada direção, né? Porque no Feng Shui, as direções determinam uma determinada energia. Então, digamos, o norte é o trabalho. Então, eu tenho que ter um cristalzinho ali pra fluir o trabalho. Aí eu falei, quer saber? Eu vou substituir isso por cristais. Porque os cristais têm todas as cores. Então eu não preciso colocar um vaso azul, eu vou colocar um cristal azul. E aí, complementando, né? Fazendo grupos de cristais relacionados ao trabalho. Claro que para isso a gente tem que entender profundamente os cristais. Então, vamos lá. Tem que ter uma turmalina negra, que é a água, que é a fluidez do trabalho. Então eu pego, coloco a turmalina negra, mas o que mais é fundamental num trabalho? Que eu faça com amor. Então eu vou colocar também um quartzo rosa. E aí eu vou colocar também 2 olhos de tigre, porque o olho de tigre, a dupla, ela significa o relacionamento com as pessoas. E assim por diante, eu vou fazendo uma interpretação daquela força que rege aquela direção, que já existe ali. E deu muito certo. Eu comecei a chorar, né, na estrada. Eu falei, meu Deus, chegou, obrigada, gente. Vocês são incríveis aí em cima, valeu. E eu chorava de emoção. E a minha comadre tava comigo, ela falava, para, o que tá acontecendo? Eu não consigo falar. Enfim, eu falei, eu preciso primeiro testar pra mim. Porque tudo que eu passo pra frente, obviamente já testei pra mim. Porque senão não é uma verdade, né? Sim. E aí, testei e deu mega certo. Mas não deu certo, deu absurdamente certo. Porque o cristal também tem uma frequência energética, né? Então a gente tá mexendo, tá trazendo uma força ali para uma energia que já tem naquele lugar. Então ficou muito forte. E a diferença principal do meu projeto, além de não mudar nada de lugar e só usar cristais para fazer o equilíbrio das energias, é o seguinte: no Feng Shui clássico, a gente coloca o baguá, que é aquele octógono, né, com as 8 áreas da vida, sempre é colocada, a leitura é sempre essa. Eu pego uma planta de uma casa, aí eu coloco o trabalho na porta de entrada. Sempre, todas as casas são assim. O trabalho, a força do trabalho, essa frequência dessa energia, ela tá no norte. Então ali eu represento o norte. O que eu faço? Eu uso a Escola da Bússola, que eu também fui apresentada pela Escola da Bússola, que eu fiquei encantada, porque eu fui, assim, treinada, né, para fazer projetos completamente exclusivos, quando você vai fazer um projeto de decoração, né, design de interiores, você vai fazer para aquela família, para aquela casa, e eu só acredito em tudo que é feito para o indivíduo. Tudo que serve para uma massa, eu acho que já não serve para todo mundo. Não pode ser, as pessoas são muito diferentes. E aí, essa escola, ela te dá a possibilidade de você observar qual é a posição dessa casa.
Então, se a entrada de energia dessa casa, digamos, é o sudeste, aí eu vou ver aonde é o norte aqui. Aonde o norte cai. Aí eu consigo fazer uma leitura muito fiel a essa frequência, sabe? Que não é na porta de entrada. Isso muda tudo, porque eu tô mexendo de fato com aquela energia que passa ali. Eu não tô representando ela e tô colocando cristais. Então eu super potencializo isso. Entendeu? Aham. Entendemos demais. Não, tem a Fernandinha pediu aí algumas dicas, né? Vamos Por exemplo, falar. Tem uma que eu já uso na minha vida e que eu morro de rir que as pessoas do interior não conseguem entender, porque eu só deixo a porta do banheiro fechada e com a tampa do vaso sanitário baixada. Em muitas casas onde tem homem, isso é quase uma impossibilidade, porque eles se recusam a baixar a tábua. Eles não se recusam, eles não lembram, eles são assim, né, avoados. Eles têm muitas coisas a fazer, né? Tenham gatos, menina, gente, não tenham gatos e deixe a tampa baixada para evitar que os gatinhos tomem a água da privada. Pois é, Assim deixa eu dá contar. certo. Pois é, deixa eu contar pra vocês o que significa o banheiro. Então eu acho muito importante dar essa explicação. Aí, por si, vocês vão entender que deve ficar aberto. O que acontece? Vamos lá. Então, vocês sabem, né, que todos os dias, assim como a gente escova os dentes, a gente tem uma higiene pessoal, é preciso também cuidar da energia da casa, tá? Então, é orar e vigiar, tá? Todo dia passar um sprayzinho, um incenso, um palo santo, ou ligar uma música clássica. A música clássica ou músicas bonitas, né? Tipo Djavan, maravilhoso, que falem coisas bonitas. A música clássica, ela é harmonicamente perfeita quando vai estudar a partitura. Então, ela equilibra de fato, é uma coisa rápida. Liga lá uma música. Aí tá, eu tô lá no meu trabalho, né? Fazendo toda essa coisa pra casa ficar bem. E eu deixo a porta aberta. A porta aberta do banheiro, o banheiro, ele é como se fosse uma boca aberta. Imagina uma bocona aberta. Sabe, já viu aquela foto do tubarão atacando um peixinho, assim? Tipo aquela bocona. Então, ela fica sugando toda essa minha tentativa de deixar a casa equilibrada. E o banheiro, o que o banheiro é? Ele é, gente, um lugar onde tudo que a gente deixa lá não serve pra nada. São a sujeira do nosso corpo interno e externo. É escovar os dentes, tudo, absolutamente tudo que você faz no banheiro é descarregar, sabe? E não é nada, nenhuma das coisas são agradáveis. Então não é um lugar assim, sabe? Nossa, o banheiro, não tô falando de beleza, né? Que hoje tem muito banheiro lindo, maravilhoso, que é uma ênfase no projeto, mas a energia não é boa. Então, o que é isso que acontece? Eu vou deixar a porta do banheiro aberta, ele vai ficar sugando a energia da minha casa. Entendeu? Então, todo esse trabalho meu não adianta de nada. Porque é muito forte. A energia negativa, gente, ela tem uma frequência muito rápida. É incrível. Pra você ficar bem, você, leva um tempo. Você medita, você passa palo santo, coloca cristal, toma água com cristal. E aí você recebe hoje, não precisa nem ficar perto de uma pessoa. Você apenas recebe o áudio de alguém mal-humorado. Aquilo te contamina. Se você tiver numa reunião presencial, 10 pessoas, apenas uma tiver mal-humorada, ela contamina todo mundo. Então veja, o mal, ele tem uma coisa muito assim, rápida demais. Então é preciso sim. Agora, se não lembrar de tampar a tampa da privada, já vai fazer muito efeito de deixar fechado o banheiro. A porta fechada, né? Já adianta muito. E dá pra fazer uma curinha, dá pra colocar ali 9 cristais. Qualquer cristal. Eu amo essa cura, eu só faço essa em banheiro. Pode pôr plantinha? Pode, mas não sei se o banheiro é iluminado. Eu fico com dó de ficar indicando planta e lavabo de apartamento. Vai morrer, né? Porque a planta precisa de 2 coisas pra viver: água e luz. Se não tem luz, ela não vai viver. Então, pra você não ficar trocando e matando as plantinhas, coloca 9 cristais, qualquer um, num potinho, ou pode esconder na tomada, dentro do espelhinho da tomada, né? Você tira, põe lá dentro. Já é uma cura também pro banheiro. Então, é por isso, entendeu? Então, eu gosto de explicar, porque é pra pessoa entender, né? Que faz diferença deixar a porta aberta. Não deve mesmo. Já está anotado. Você tá falando aí de planta. Ter planta dentro de casa é bom? É maravilhoso. Maravilhoso. Tem uma linha, né, do design de interiores, que é a biofilia, que fala justamente das plantas e dos animais
que é muito bem-vindo. A planta, ela relaxa a nossa mente, né? Ela traz com a gente justamente esse contato que falta da natureza, né? Quando você olha, só de olhar, a sua conexão já muda a sua energia, sabe? Fico feliz que eu tenho um jardim aqui dentro do meu apartamento. Maravilhoso. Casada com um biólogo, né? Ele só vai pegando as sementinhas e vai jogando. Ai, que fofo. Eu falei, qualquer dia vai começar a crescer uma árvore. O pé de feijão. Ô, Cris, e você deu uma receita que eu vi lá na Cláudia, que eu achei bacana para fazer a limpeza da casa, que é bom a gente estar limpando sempre, né? Você recomenda, inclusive, aí uma frequência de, pelo menos, esse banho que eu vi, parece que é de 6 em 6 meses, que já é um banho mais... que é com álcool. Como é que... Sim, essa você acha limpeza... que esse funciona para todo mundo, esse aí? Todo mundo. É muito forte essa limpeza, porque ela tira os miasmas do local. O que são os miasmas? São coisinhas grudadas, tipo assim, se a gente tivesse um óculos espiritual, a gente olhar as paredes da nossa casa, ia ter uma teia. E nessa teia tem coisinhas boas e coisinhas ruins ali grudadinhas. Então, são as memórias, né? Então, ela vai tirar, ela vai limpar. E quando você limpa qualquer coisa, você abre caminho para o novo. Então, é como se fosse um acelerador para que as coisas aconteçam. Tá? Eu vou ensinar de novo essa limpeza aqui e depois, Fê, me lembra aqui da gente voltar para falar das camas. Eu vou explicar isso, tá? Faço questão. Porque é um assunto dos mais perguntados, banheiro e cama, tá? Então vamos lá, essa limpeza é legal você fazer de 6 em 6 meses, porque ela é bem forte. Depois no dia a dia você pode fazer incenso, aquelas coisas que a gente tava falando, ok, tá? Então é 1 litro de álcool, 1 litro de... Não, 1 litro não. Um recipiente com 120 ml de amônia. Tá. E 9 pedrinhas de cânfora. Aí você vai macerar essa cânfora. E a hora que ela estiver dissolvidinha com um pouco de álcool, você mistura todo o resto, né? Porque ela tem que estar dissolvida. E aí vem o segredinho, né? Você vai falar essas palavrinhas. Anotem aí, gente. Essa casa tem 4 cantos. 4 cantos tem essa casa. Aqui só entra amor, saúde, prosperidade e felicidade. Então você pode ir trocando essas palavrinhas, nessas 4 palavrinhas por palavrinhas bonitas, óbvio. E aí você vai abençoando a sua casa, vai para os cantos, os batentes das portas, o batente da janela, sabe? E ela é muito, muito boa essa limpeza. Eu amo, a minha preferida é a que eu passo pra frente, é essa, que eu testei várias, mas eu gostei dessa, achei que essa dá resultado. Só fiquei na dúvida, é amônia ou álcool? É os dois. Os dois? Uhum. É 1 litro de álcool e 120 ml de amônia, ou amoníaco, né? Tá. Eu tenho anotadinha aqui, eu compartilho com você e com as nossas ouvintas, como diria a nossa querida Sofia Menegon. Os nossos ouvintas. Maravilhoso. Ô, Cris. E a cama, Cris? A cama, Cris. A gente quer dormir, Cris. A gente quer dormir, Cris. Então, no Feng Shui, ele é observado o nosso comportamento dentro da casa, né? A casa fala tudo sobre a gente. Se você entrar numa casa, eu falo para as minhas alunas, se você entrar numa casa onde o morador não está, você consegue analisar um perfil dessa pessoa. Se ela é alegre, se ela é apegada, se ela tá deprimida, enfim. Tudo da gente tá na nossa casa. E tem um livro que eu amo, viu, gente? As pessoas me perguntam assim, qual é o livro de Feng Shui? Eu falo, não, de Feng Shui eu não aconselho, porque eles são muito técnicos. Mas tem um livro da Denise Lin, que chama Espaço Sagrado. Ai, é simplesmente lindo, é um deleite. Leiam, que ele fala dessa nossa relação, que a casa é viva e nós também. Então, por esse olhar, se sabe que nosso chakra coronário, que é o da cabeça, do topo da nossa cabeça, ele é a nossa conexão com o nosso espiritual. Então, quando você coloca alguma coisa na hora de dormir, que é o momento que a gente está mais vulnerável, tá? E a nossa energia baixa muito do nosso corpo. Então, é um momento de não ter interferência. Agora, quando tem, vamos supor, eu durmo com uma cama numa parede que passa o encanamento de esgoto. Isso tem uma energia ruim, porque já é ali um esgoto, tá? E eu tô em contato ali, ó, com o meu chakra coronário, com o meu chakra da espiritualidade. Então, é por isso que não se deve. Mas todos esses probleminhas, essas intervenções, elas têm uma solução. Isso que é o legal. Então, digamos, tá? Não tenho como mudar
o apartamento que eu comprei já vem pré-definido o layout, e a cabeceira, sim, é na parede do banheiro. Então, eu coloco o que ali? Eu posso colocar madeira, um ripado bem lindo, que hoje tá na moda, né? Então, eu ponho uma cabeceira alta inteira na parede ali de madeira e coloco ainda a minha cabeceira, né, estofada, que é muito mais confortável pra gente encostar, fazer uma leitura na cama e tal. Então, há uma cura pra isso. Aí, a outra questão, dormir com o pé, né, de frente pro banheiro ou dormir com o pé de frente pra porta do quarto. Também, porque o nosso pé é nesse entendimento todo, tá? O nosso pé, ele é a nossa conexão com a terra. A terra, o que ela é, o elemento terra? São as nossas conquistas, as nossas realizações. Então, se eu tenho uma interferência ali no meu pé, eu fico com uma energia travando que as coisas aconteçam pra mim. A mesma coisa espiritual, que é o topo da cabeça, né? São os dois extremos. Então, eu não recebo as minhas intuições, a minha conexão com o meu anjo da guarda. Isso é travado por causa disso. Então, é por isso. E aí, o que eu posso fazer para curar? Então, se tiver uma porta no pé da cama, tanto um banheiro quanto um corredor, eu posso pendurar um cristal facetado. Eu tenho duas portas no meu pé, socorro! Então, existe uma esfera, que ela é toda facetada, e ela, quando a gente vira, assim, qualquer movimento que você faz, ela emite o arco-íris. Então, esse arco-íris já é uma cura para esse lugar, tá? Mas mesmo assim, se é um banheiro, deixa sempre fechado. Isso não muda nunca, tá bom? Mas tem essa cura aí que dá para fazer. Então, não é para se desesperar. Tudo tem jeito, só não tem jeito pra morte. Ainda. Ainda. Tô vendo o cristal redondo facetado aqui, bonito. É lindo. Já tô querendo comprar, já tô nervosa, quero dormir. O meu não é banheiro, mas a minha cama fica pra porta. Pois é, e a linha, tá? Tem que pendurar nesse cristal, ele vem furadinho. A gente pendura uma linha vermelha. Essa linha vermelha é a cura, e tem que ser múltiplos de 9 o tamanho dela, ou 9, 18, enfim, aí você vai fazendo a tabuada aí do 9 e vai vendo o tamanho da linha, tá? Sempre múltiplos de 9, porque o 9 é o número mágico, é o número de cura do Feng Shui, porque o octógono, que é o baguá, são as 8 áreas, mas a gente também conta o meio, que o meio alimenta todas as áreas da nossa casa. Então, são 9 áreas, na verdade. As 8 e o meio. Entendi. Ô, Cris, a gente tá chegando no final. Eu não sei, a gente tinha que fazer 2 vezes essa conversa, né? Porque, por exemplo, essa coisa que ela contou pra gente, né? Que o dinheiro é o que mais as pessoas vão procurar. Eu não vou mentir que eu também gostaria de fomentar esse segmento da minha vida. Não, e aqui, tem umas modinhas de Feng Shui, né? Eu estive em Belo Horizonte a semana passada, em 3 lugares que eu fui, tinha espelhinho na porta, espelhinho dentro. Aí eu perguntei para as donas, vocês estão fazendo uma consultoria com Feng Shui? Ah, sim. O espelho é um elemento que usa muito, né, Cris? Também? Então, eu não uso nada. Porque tá na moda, eu tô vendo muito espelhinho aí nas casas. O espelho, a gente tem que fazer também, gente, uma live só sobre o espelho, porque é um assunto assim... Não, é verdade, é enorme. O espelho, ele é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Porque o espelho, o que vale... Não é só a posição do espelho. Eu não uso, tá? Espelho. Eu só observo na casa se tá tudo bem os espelhos que já existem. Porque o espelho, ele amplia tudo. Então tem que tomar cuidado. De repente, você bota um espelho na tua sala, que já aconteceu, dei numa cliente, a cliente deprimida, não saía do sofá. Aí quando ela saiu pra pegar o café pra mim, eu fui lá sentar onde ela ficava. Eu falei, mas que raio de mulher que dorme aqui no sofá, não sai daqui pra nada. E ela tava deprimida, então ela já tinha uma conexão com energia baixa, né, de baixa frequência. Quando eu sentei ali, eu olhei pro espelho, o espelho refletia um cemitério. Então, veja, ela tava, além de estar conectada, coitada, já numa energia baixa, o que vem dali, né? Então, ela tava sendo arrastada pra profundeza da tristeza. Então, assim, tem que prestar atenção, o que tá refletindo. Aí você põe um espelho na sala que reflete o banheiro, sabe? Nossa. Então, eu tenho um tipo de análise... Eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa contemporânea, eu não fico apegada com coisas que tem que ser. Essa verdade absoluta, quando a gente fala de energia, pra mim é quebrado o tempo todo. A casa é individual, é um processo único
para cada cliente a minha análise. Então eu vou analisar e eu não coloco o espelho. Então eu tomo muito cuidado com o espelho. Aí na sala de jantar é bem-vindo, porque na sala de jantar amplia a comida, né? A comilança, a prosperidade, as conversas. Se, claro, né? Se tudo for bem, se for aquela família que se mata, Né? é melhor nem ter. Então, assim, tá vendo que é uma análise, assim, muito particular, Tudo sabe? depende, né? Tudo. Depende Eu de falo. pra quem. Cada casa é um caso, gente. E já vamos então partir para as dicas. Dicas Aspirinios. Você preparou Bora. dicas para nós? Você já falou do livro, né? Que eu acho que a gente pode reforçar. Eu até olhei ele aqui na internet. Mas tem alguma outra coisa? Uma série? Enfim. Ai, tem duas, eu quero falar duas, não dá pra não falar. Uma série da Globoplay que chama Por que as Mulheres Matam. É simplesmente fantástica. Porque ela fala do processo das pessoas que moram na casa. A cada 20 anos, mais ou menos, tem um ciclo nessa mesma casa que novas famílias vêm morar. E a primeira família que morou teve um desafio, aquele casal. E como a energia da casa não foi limpa, os próximos, todos os outros moradores tiveram exatamente os mesmos desafios. Porque a energia, ela impregna no local. Veja bem aquela avenida que a gente passa e tem aquele ponto zicado. Quem nunca viu? Que já foi cabeleireiro, já foi sorveteria, já foi pet shop, loja de sapato. Aí você vê uma pessoinha feliz pintando, você fala, ai, tadinho, o que será que vai falir? Você tá com dó, porque já tá ancorado ali uma energia ruim. Dá pra limpar? Dá. Nas casas também, por isso se deve limpar a casa. Para não pegar a memória de outras pessoas e a casa receber a nossa energia. A gente tem uma conexão nossa com o local, tá? Por isso que esse livro ele é muito sensível e ele fala dessa conexão que não dá para separar casa-morador. É uma coisa só. É uma célula viva, tem que ser assim para dar certo. Então, essa série é incrível, gente. Ela é maravilhosa. E a outra é o filme, que é o filme da minha vida. Que eu passo, inclusive, 10 minutos dele, de resumo dele, nas minhas palestras, né? Que um dia a gente pode também combinar, viu? Dá pra fazer online. Sim. E aí chama Sob o Sol da Toscana. Ai, adoro, é maravilhoso. Tá? Que ele fala o que acontece na vida de uma pessoa que cuida da própria casa. E tem um momento no filme que é a coisa mais linda do mundo, que é o meu preferido, que ele sintetiza todo o projeto de Feng Shui, na verdade, né? A Frances, que é a autora do livro, que é real, gente, essa história, tá? Muito bom a gente falar que não é uma história fictícia, não, é da vida dela, pessoal. Então, existe um momento que ela tá procurando a cobra lá, né? Quem não assistiu, vai ver esse momento. Que entrou no quarto dela, a Frances, né? E ela chama o corretor de imóveis, que é o único amigo que ela tem, e fala pra ele procurar. E ela fala, ai, puxa vida, eu tô muito desanimada nessa casa. Eu comprei uma casa pra uma vida que eu não tenho. Eu queria receber pessoas, eu queria que tivesse um casamento, eu queria ter uma família, eu queria fazer jantares. Aí ele fala, calma, senhora. A senhora tá no processo de arrumar sua casa. Aqui, nos Alpes, existe um trilho de trem que liga Viena a Veneza. Assentaram os trilhos desse trem 300 anos antes do trem passar. Por quê? Se sabia que um dia o trem iria passar. Então, ele faz, nesse momento, a analogia da nossa vida com os nossos desejos. Então, o resumo todo da vida é crer para ver, não o contrário. Entendeu? Que lindo, Cris! Arrasou! É lindo. Eu fico emocionada de entrar na energia desse filme, que pra mim é muito profundo. E ele é o resumo. Quando eu dou a minha palestra, eu falo, gente, agora a gente vai ver o Feng Shui aplicado. Porque é esse sentir. Claro, se preocupar em ativar as áreas, sim. Mas a casa é muito mais que isso. Ela é a nossa conexão. Quando você entende que é por ali que chega tudo, é ali que começa tudo, é ali que termina tudo, aí fica mais fácil de você ser feliz dentro da sua própria casa, né? É verdade. É verdade. Fernandinha, quer dar sua dica, gata? Eu quero. Gente, por falar nisso,
coincidências ou não, né? Eu tava lendo o meu livro no Kindle, o meu Kindle acabou a bateria. E aí eu falei, até que carregar esse Kindle já tá... Eu sempre leio antes de dormir. Falei assim, deixa eu ir ali pegar um livro qualquer lá na minha biblioteca. Gente, eu achei um livro que eu não sei como é que ele foi parar na minha mão. Não sei se eu ganhei, não sei como é que foi. Só sei que ele tava ali, na minha frente. Chama A Casa Holandesa. A capa é maravilhosa, inclusive. Olha que lindo. Não tá dando, pra quem tá ouvindo, não tá dando pra ver, óbvio, né? Mas é linda. E aí eu fui descobrir que a autora, ela é uma autora premiadíssima. Ela chama Ann Patchett. Sua obra foi traduzida para mais de 30 idiomas. Ela é dona de uma livraria, ganhou prêmios, venceu enfim, de não ficção. É uma história de uma família que era o patriarca, né? Eles eram pobres, o patriarca ganha muito dinheiro e compra essa casa que chama Casa Holandesa, de uma família holandesa que perdeu tudo depois da Segunda Guerra Mundial, e ele vai e compra essa casa com tudo que ela tem dentro, com todos os móveis, com as fotos do casal, dos donos, tá tudo ali dentro. E aí, olha que doido, Cris, eu comecei a ler esse livro anteontem. E aí hoje a gente conversa sobre isso, total. Cara. Que sintonia. Cara, que loucura. E aí, o que acontece? O livro é narrado pelo filho. Porque o pai comprou essa casa para agradar a mãe. Só que a mãe morre. E o pai casa de novo. E a Casa Holandesa do mesmo jeito. Só que a madrasta expulsa os filhos quando o pai morre. E os dois filhos, a menina e o menino, têm que se virar na vida. Então, o livro é narrado pelo menino, contando toda a história deles, como que chegou, tudo baseado em cima da Casa Holandesa. Eu ainda não terminei o filme, eu ainda não terminei o livro. Caiu na minha mão de uma forma que eu não sei como. Que máximo. Mas eu só sei que eu comecei a ler e eu tô achando interessantíssima essa história. E depois agora da gente dessa nossa conversa, aí é que eu tô achando mais interessante ainda. Uma loucura uma família comprar uma casa, a Casa Holandesa, com tudo dentro. Com a energia daquela família, com tudo ali dentro. Péssimo, e isso né? modificar a vida deles. Nossa, Pois muito... em algum momento nesse livro vai aparecer todas as coincidências, né, se a gente pode falar assim, de uma vida que se tinha nessa casa e repetiu com essa família que chegou, porque isso, obviamente, não vai dar sorte para quem entrar, né, porque você tá ali vivendo a memória de alguém que já se foi, você tem que construir a sua memória, a sua história. Infelizmente, ou felizmente, a casa tem essa coisa de absorver a história de quem passa ali, e aí você vai pegar com todas as coisas ruins também, né? Então, a importância de se zerar a energia para que você more numa casa ancorada à sua, não a de quem foi, né? É muito doido. Mas é interessante, eu tô doida pra saber, pra ler esse livro agora, eu fiquei curiosa. Eu falo, eu conto. Que legal. Que deu vontade mesmo. Olha só, então, eu vou indicar uma série que eu ainda tô no 2º episódio, mas eu acho que ela promete, ela veio com muito barulho. A princípio nem é meu estilo, porque eu gosto bem de um romance, né? E é uma série que eu acho que tem a ver com a gente aqui, de bruxas, né? É uma história de poder feminino, né? Eu tô dizendo aqui, por hora, que é assim um Game of Thrones protagonizado por mulheres, né? As mulheres, apesar de que no Game of Thrones havia o poder de Sansa, né? Enfim, no fim das contas, ela reinou absoluta no Reino do Norte, mas essa série, né, a personagem principal já é a Rosamund Pike, que é uma atriz inglesa que eu amo. Ela é uma série do Amazon Prime, que chegou com muito barulho mesmo, eles estão investindo bastante nela,
E ela também, assim como o Game of Thrones, ela é baseada numa saga literária escrita por Robert Jordan, que eu não faço a menor ideia de quem é, mas são 14 livros. E aí o que acontece? Você fica um pouco lost, que é o que está acontecendo comigo agora, no segundo episódio, porque existe todo um vocabulário, né? Eu assistia Game of Thrones ao lado do meu ex-marido, que lia os livros, então eu falava assim, peraí, tô confusa, esse é do bem ou do mal? Posso gostar dele ou não, sabe? Eu ficava muito confusa. Tá, esse é da família, sei lá, eu ficava bem confusa. E nesse caso, vai acontecer isso mesmo, porque tem uma linguagem, né, que eles utilizam, tem os lugares, então tem um mundo que é o mundo deles lá, assim como havia em Game of Thrones, mas é uma série bem bonita e a base dela é essa coisa do poder, do feitiço, círculo feminino, né? Então acho que... Como é que chama? Chama-se A Roda do Tempo. Eu não falei, não? Não. Era suspense. É A Roda do Tempo no Amazon Prime. E acho que ela promete, viu? Assim, eu li algumas críticas de quem já avançou aí. Parece que ela vai ser uma série que vai pegar aí nos próximos meses e talvez até ganhar uns prêmios no ano que vem. Uau! Tá certo. Então, estou indicando. Muita bruxaria do bem para nós, né? Amém, total. Luz, muita luz, né? Exatamente. Então, olha, a gente já vai encerrando. Fernandinha, como é que a gente faz mesmo? Assim, no fim, a gente diz que a gente está fazendo palestra. Estamos fazendo palestras, talks. Convida a gente para animação de festas. Animamos festas. A gente só não anima mêsversário, né? Que mêsversário a gente já combinou. Acha que as pessoas... E tem outra coisa que eu peguei implicância, é chá de revelação. Não, é o mesmo... também não faço chá de revelação, Chá de revelação, não. gente, olha, eu vou falar com vocês uma coisa. Faz não, gente. Faz Quem tá não, nos gente. ouvindo aqui, tá querendo fazer? Faz não. Faz não, gente. Faz Pega não, chá esse de dinheiro, revelação. compra uma fralda pra uma pessoa pobre. Isso. Gasta dinheiro com isso não, gente. E o mêsversário? Gente, o chá de cozinha. Você tá celebrando aquilo chá ali. de cozinha também, vamos incluir nessa lista? Ou coisa chata? Chá de cozinha? Mas Deus às vezes a me pessoa livre. tá precisando mesmo de uma Mas panela. não, Mas chá vai de cozinha é uma comprar. coisa mais útil. Eu detesto, eu não gosto. Ô, Cris, ela pode estar apertada. O problema é o mêsversário, que o povo gasta Todo um dinheiro mês. com aquele bebê e faz aquele... O bebê nunca vai lembrar daquilo, Não. gente. Mas o chá de revelação pra mim é o pior. Chá de revelação pra mim. Olha, mas enfim, a gente não tá fino, a gente não vai fazer A gente não nem faz isso, aniversário, não. Nem chá de revelação, mas palestras, talks, fale com @asperennials.com.br. Você já sabe, perennials com 2 L's, com 2 N's. E acha a gente ali no Instagram também e tá tudo certo. Nosso Instagram é uma alegria diária, viu, gente? Vou avisando. É uma alegria diária. Pra quem não nos segue, eu acho que devia começar ontem. E, É isso. Cris, muito obrigada. Como que as pessoas te acham mais facilmente? Bom, hoje a porta aí pro mundo é o Instagram, né? Não tem como. Então lá no Instagram eu estou como @crisbevilacqua.oficial. Ela tem as dicas, tem o site, tem o telefone. Acho que o telefone eu tirei, não sei se tá lá ainda, mas é só me chamar no direct e se for o caso a gente passa aí o telefone, o WhatsApp e fala. E ela responde com uma Ô, voz Cris. tão boa, numa energia tão boa. Você já sabe que quer tem uma colar família. nela. Tem uma família Bevilacqua. Agora é Bevilacqua, que é da a mesma. Aqui Não. de Minas Gerais não é a mesma família, não, Não né? é a da Luz Você del Fuego? Não é da Luz del Fogo. É parecidíssimo. Peraí, quer É ver? Luz del Fogo. Peraí, vamos só encerrar, que aí eu olho aqui o que é. Ô, gente, então é isso. Cris, muito obrigada, minha Obrigada, querida. meninas. Até Gratidão. breve. Cris, obrigada. Até.